Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 23 de outubro, sexta-feira, e agora nós vamos para a nossa aula de redação. Na aula de redação de hoje, vocês irão utilizar o livro integrado e também vão utilizar a ficha de atividades. Então, na ficha de atividades, vocês já podem aí pegar a ficha de atividades e abrir a página 5. Nós vamos ver na aula de hoje uma explicação sobre como vocês devem realizar essa atividade da página 5 e da página 6 da ficha de atividades. E também vamos ver um pouco sobre as características do texto teatral, do texto dramático, tá certo? Então já peguem aí o material que vocês vão precisar para a aula de hoje e fiquem bastante atentos para a explicação e para o que a gente vai ver durante aí a nossa aula. Vamos lá? Bom, gente, se você já está aí com a sua ficha de atividades aberta na página 5, vamos iniciar nossa aula fazendo a leitura da atividade. Primeira questão. Na última frase do trecho a seguir, o personagem encontra um objeto que vai promover o diálogo entre ele e a mãe. Vamos ler aí o trecho. Mãe, vai sim, e acabará com estas bobagens. São histórias demais que o seu tio Gerúndio conta para você. Puff corre até um canto e apanha um chapéu de almirante. Como pode ser esse diálogo? Escreva-o sem se esquecer de utilizar as marcas próprias do texto dramático. As marcas próprias do texto dramático é muito importante a gente salientar. Por quê? Porque muitas vezes, gente, quando vocês vão construir uma redação, diversas vezes vocês esquecem as características do texto que está sendo abordado. E se a gente não observar o gênero textual que a redação está pedindo e não observar as características desse gênero textual, a nossa redação vai estar errada. E aí a gente vai perder pontos na redação, tá certo? Então é por isso que a gente agora vai deixar a ficha de atividades um pouquinho aí de lado e vamos pegar o nosso livro integrado e abrir aí na página 12, onde a gente vai ver a definição do que é um texto dramático. Vamos lá pegar o nosso livro integrado para a gente dar uma olhada na definição. Muito bem, gente, aí na página 12 do livro integrado, a gente tem a definição do texto. Um texto dramático, chamado também de texto teatral, é aquele criado para ser encenado. Ele tem algumas características importantes, com as indicações do que deve acontecer ou de como os atores devem agir no palco. Essas indicações são chamadas de rúbricas. No texto teatral, as falas dos personagens aparecem de forma direta, ou seja, exatamente como devem ser faladas pelos atores e sem interferência de um narrador. Então, gente, alguns pontos aqui importantes para a gente observar. Um deles que a gente precisa ressaltar são as rúbricas. Então, as rúbricas são aquelas partes do texto que estão entre parênteses e que diz ali o que vai acontecer ou como os personagens devem agir. E outro ponto interessante é que o texto é escrito de forma direta. A gente viu aí os discursos indireto e direto. Então, gente, a gente precisa observar que eles acontecem de forma direta. Não é como se alguém estivesse contando algo. Ele aparece como a fala dos personagens. Por isso, você vai atentar as características do gênero textual pedido. Voltando aí algumas páginas do livro integrado de vocês, na página 7, a gente vê o início do texto Uma Ratinha Apaixonada. Ele é um exemplo, né, que mostra aí as características do gênero. Lá em cima a gente pode observar os personagens. Na primeira cena, a gente já vê ali uma rúbrica, certo? Vocês estão vendo ali, ó, Ratinha e Ratinha conversando com os pais dela. Então, gente, essas são características do texto. Vocês devem sempre, antes de fazer uma redação, a gente sempre trabalha o texto antes e só depois a gente vai para a produção.
Então, sempre antes da produção, é muito bom que vocês deem uma lida no texto oferecido pelo livro, deem uma estudada e assim também nas avaliações, sempre façam a leitura dos textos daquele capítulo, estudem, vejam as características, como ele é organizado, a sua estrutura, para que você, na hora que for fazer o seu texto, esteja bastante seguro de como você deve elaborar esse texto. Além das regras que são básicas e também universais, como começar sempre as frases com letra maiúscula, colocar as pontuações adequadas, com ponto final, vírgula, 2 pontos, travessão, quando for necessário, né? Utilizar as pontuações de maneira correta. E também, gente, observar a margem da sua folha, né? Onde você está escrevendo. Escrever no limite da linha, quando acabar a linha, separar a palavra, terminar a palavra na linha de baixo, não continuar escrevendo quando a linha terminar. E feitas as observações nesse espaço que tem aí como se fosse aí um cadernetazinha, né, um caderno, vocês irão, a partir desse fato, construir um diálogo entre a mãe e o Puff e o fantasminha. Então, vocês irão continuar a história fazendo aí um diálogo entre eles a partir desta cena. Então, se for necessário, leia de novo esse trecho e a partir desse texto você vai continuar a história, colocando sempre em mente que vocês estão fazendo um texto dramático em que vão aparecer aí as falas dos personagens e as rúbricas, que é o que eles estão fazendo, o que está acontecendo ali na situação apresentada, tá certo? Então, observem as características do texto que vocês estão produzindo. E na página 6, a gente tem a segunda questão. Leia a seguir a descrição do cenário da peça Puff, o Fantasminha. Então, vamos aí. Ato único. Cenário. Um sótão. À direita, uma janela dando para fora, de onde se avista o céu. No meio, encostado a uma parede do fundo, um baú. Uma cadeira de balanço. Cabides onde se veem pendurados velhas roupas e chapéus. Coisas de marinha. Cordas, redes, o retrato velado do capitão Bonança, à esquerda, a entrada do sótão. Ao abrir o pano, a senhora fantasma faz tricô, balançando-se na cadeira, que range compassadamente. Puff, o fantasminha, brinca com o barco. Depois larga o barco e pega uma velha boneca de pano. Observa-a por algum tempo. Faça um desenho para representar o cenário descrito acima. Então, nessa questão, molinho, facinho, você vai observar tudo que o texto está descrevendo e vai fazer um desenho para representar o cenário ideal para esta peça. Se for necessário, faça a leitura do texto de novo e observe todos os detalhes, os objetos, como está organizado esse cenário, como se você fosse montar aí um cenário para a apresentação de uma peça teatral. É isso, gente. Vamos encerrando a nossa aula de hoje. Eu vou deixar com vocês aqui no final do nosso vídeo a agenda para quando vocês terminarem de assistir a aula, vocês conseguirem aí realizar a atividade que vai ficar para vocês fazerem aí depois do nosso vídeo, tá certo? Então é isso, gente. Um grande beijo, fiquem com Deus e um excelente final de semana. Tchau, tchau!